Participe dos estudos dirigidos, realizados pela Escola Iniciática Templo Illuminati. Acesse o link na descrição para saber mais. No livro 1 do Gênesis hindu, o livro da criação de Manu, os Pitris são chamados de ancestrais lunares da raça humana. Eles pertencem a uma raça de seres diferentes da nossa. E eles não podem ser chamados propriamente de espíritos humanos. Os Pitris são uma raça de espíritos distintos que pertencem à hierarquia mitológica, ou antes, à nomenclatura cabalística, e devem ser incluídos entre os gênios bons, os daimons dos gregos, ou os deuses inferiores do mundo invisível. E, quando um faquir atribui os seus fenômenos aos Pitris, ele só quer dizer aquilo que os antigos filósofos e teúrgicos pretendiam, quando afirmavam que todos os milagres eram obtidos com a intervenção dos deuses, ou dos daimons bons e maus, que controlam os poderes da natureza, os elementais, que são subordinados ao poder daquele que sabe. Muito tempo antes de serem desembaraçadas de seus envoltórios mortais, as almas que só praticaram o bem adquirem a faculdade de conversar com as outras almas que as precederam. Nesse caso, os Pitris, em vez de gênios, são os espíritos, ou antes, as almas dos desencarnados. Mas eles se comunicarão livremente apenas com aqueles cuja atmosfera for pura, como as suas, e cujas invocações poderosas eles podem responder, sem risco de colocar em perigo a sua pureza celestial. Quando a alma do invocador alcançou a identidade perfeita de essência com a alma universal, então o adepto pode entrar livremente na comunhão de todos os dias e de todas as horas com aqueles que, embora livres de suas formas corpóreas, ainda estão progredindo por meio de uma série infindável de transformações inerentes na aproximação gradual da grande alma universal. Deméter e as suas peregrinações na Terra, à procura de sua filha, são as representações de um dos assuntos mais metafísicos e psicológicos jamais tratados pela mente humana. É uma máscara para a narrativa transcendente dos videntes iniciados. A visão celestial da alma liberta do novo iniciado, descrevendo o processo pelo qual a alma, que ainda não encarnou, desce pela primeira vez à matéria. Bem-aventurado aquele que viu essas coisas comuns do mundo inferior. Ele conhece tanto o fim da vida quanto a sua origem divina em Júpiter. Os espetáculos dramáticos dos mistérios menores eram destinados a representar, de uma maneira oculta, a condição da alma impura, detida em um corpo físico por uma natureza material e terrena. Que na verdade, a alma, até ser purificada, morre após unir-se ao corpo. O corpo é o sepulcro, a prisão da alma. E muitos padres cristãos admitiam com Platão que a alma é punida por sua união com o corpo. Esta é a doutrina fundamental dos budistas e de muitos brahmanes também. Plotino observa que, quando a alma desceu para a geração da sua condição semidivina, ela participa do mal e é levada para muito longe, num estado oposto à sua pureza e integridade primitiva, para ser completamente imersa em algo que nada mais é do que uma queda num lamaçal. Plotino está apenas repetindo os ensinamentos de Gautama Buda.
Se devemos acreditar nos iniciados antigos, devemos aceitar a sua interpretação dos símbolos. E, se, além disso, os vemos coincidir perfeitamente com os ensinamentos dos maiores filósofos, então, devemos acreditar que eles têm razão. Deméter era tida como a alma intelectual, ou antes, a alma astral, sendo metade da emanação do espírito, corrompida pela matéria. E para conseguir reconciliar a alma, Deméter viu-se obrigada a assumir a forma de uma criança. A alma astral intelectual, ainda pura, não pode ser atirada em sua nova prisão terrena, a não ser que se apresente sob a forma de uma criança inocente. Até este momento, Deméter, ou a alma, vaga, hesita e sofre. Mas, tendo bebido da poção mágica, preparada por Baubo, esquece seu sofrimento. E por um certo tempo, ela se separa dessa consciência inteligente mais elevada, que possuía, antes de entrar no corpo de uma criança. A partir deste momento, ela tentará reencontrar a sua consciência elevada. E quando a idade da razão chega a uma criança, a luta, esquecida durante os anos de infância, recomeça. A alma está colocada entre a matéria, que é o corpo, e o intelecto superior, que é o seu espírito imortal. O resultado da batalha da vida reside na tríade. A tríade superior, ou corpo espiritual. Atma, Buddhi e Manas. É uma questão de alguns anos de desfrute físico na Terra. Se a alma cometeu abusos, então, após a dissolução do corpo físico, ela é seguida pela morte do corpo astral, e assim é impedida de se unir ao espírito superior da tríade. E é somente através da união com o espírito superior que se alcança a imortalidade individual. É a possibilidade de nos tornarmos imortais, iniciados nas verdades divinas da vida futura, antes da morte física, que sempre foi o objetivo dos mistérios. Negar que existe no homem certos poderes arcanos, que ele desenvolve, pelo estudo psicológico, até o grau mais elevado, tornando-se um mestre hierofante, para então transmiti-lo a outros, sob as mesmas condições de disciplina terrena, é acusar de falsidade e de loucura os melhores, os mais puros e os mais sábios homens da antiguidade. Pitágoras, Platão, Plotino, Jâmblico, Próclo e muitos outros conheciam os mistérios e afirmaram a sua realidade. Seja através do estudo privado da teurgia ou pelo esforço de toda uma vida de trabalho espiritual, todos eles obtiveram a prova prática dessas possibilidades divinas para o homem na Terra em sua luta com a vida para merecer a vida na eternidade. Platão faz no Fedro uma alusão ao que devia ser a última epopeia, que diz: iniciados nesses mistérios, aos quais é justo chamar de os mais sagrados de todos os mistérios, estamos livres das molestações dos males que nos esperariam, períodos futuros. Da mesma maneira, em consequência dessa iniciação divina, tornamo-nos espectadores de visões divinas inteiras, simples, imóveis, que têm origem na luz pura. Essa frase nos mostra que eles tinham visões, deuses, espíritos. Podemos concluir dessas passagens, emprestadas às obras dos iniciados, que a parte mais sublime consistia na visão dos próprios deuses, resplandecentes de luz, ou espíritos planetários superiores. A afirmação de Próclo a respeito desse assunto é inequívoca.
Em todas as iniciações, e em todos os mistérios, os deuses apresentam-se sob muitas formas, e surgem numa variedade de estados. E, às vezes, na verdade, eles se apresentam à visão, numa luz sem forma. Às vezes, essa luz está de acordo com uma forma humana, e às vezes, assume um estado diferente. Tudo que existe sobre a Terra é a semelhança e a sombra de algo que existe na esfera superior, enquanto protótipo da alma-espírito que existe numa condição imutável. Mas, quando a alma resplandecente se retira para longe de sua sombra ou semelhança, a vida também se retira para longe. E, entretanto, essa mesma luz é a sombra de algo mais resplandecente do que ela mesma. A segunda afirmação de Platão confirma nossa crença de que os mistérios dos antigos eram idênticos às iniciações, tal como são hoje em dia praticadas pelos adeptos budistas e hindus. As visões mais elevadas, as mais verdadeiras, são produzidas, não por médiuns, mas por uma disciplina regular, de iniciações graduais, e de desenvolvimento de poderes psíquicos. Os iniciados eram colocados em contato íntimo com aquilo que Proclo chama de naturezas místicas e deuses resplendentes, porque, como diz Platão, nós éramos puros e imaculados. Libertos dessa vestimenta que nos cerca, que denominamos corpo, ao qual estamos ligados, como uma ostra, à sua concha.